Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. A gente está fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Obrigado pela sua congregação, Pai. Obrigado porque estamos reunidos aqui nessa noite para poder glorificar o seu nome, Pai, para poder te buscar, Senhor. Porque nós entendemos que o mais importante é buscar a tua face, Pai. Que a tua igreja nessa noite, Pai, verdadeiramente venha sentir, Pai, a tua presença como nunca, Senhor. Que verdadeiramente o teu Espírito, Pai, venha alcançar os corações contritos, Pai, aqui nessa noite, Senhor. Como o pastor Djalma já disse aqui hoje, Pai, nós acreditamos que verdadeiramente o Senhor está trabalhando aqui, Deus. E o Senhor quer mexer no coração das pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, igreja? Vamos falar de Jesus, que é bom demais. Afinal de contas, para isso nós estamos aqui, né? Falar do Evangelho. E eu gostaria de pedir para vocês abrirem o livro em Lucas, capítulo 24. Gente, antes de ler o texto, a gente tem sentido verdadeiramente a presença de Deus nos cultos. E a gente muitas vezes vem para a igreja com o coração contrito. Mas a gente chega aqui, o louvor já fala com a gente já começa a ser chacoalhado pelo Espírito, e ele começa já a colocar aquele sentimento no coração de que valeu a pena. Amém? Vamos ler a partir do versículo 13, que diz o seguinte. A gente vai ler até eu sinalizar aqui que a gente vai parar. Vamos lendo. Amém? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então Jesus lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltando dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e também verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começamos por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que constava a respeito dele e em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. E depois partiu o pão e deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Até aqui. Amém, igreja? Podem sentar. Em nome do Senhor Jesus. Gente, texto maravilhoso, muito bom falar sobre ressurreição de Jesus.
Assunto pouco falado do dia de hoje, né? Qual que é o contexto aqui desse acontecimento? A gente tem então um evento que aconteceu em Jerusalém, um evento muito importante. Na verdade foi um grande alvoroço, um grande tumulto. Era a principal notícia da região naquele momento. Todo mundo falava só nisso. Toda a região falava a respeito do que tinha acontecido. Então Jesus, o grande profeta, ele havia sido crucificado. Então, todos só falavam nisso. Jesus havia morrido, teve terremoto, teve uma série de coisas inusitadas que aconteceram. Então, realmente era um evento que chamava atenção. E era comum que todas as pessoas ali naquele momento soubessem o que estava acontecendo. Não só Jerusalém, mas todo mundo que estava em volta. Não tinha como passar despercebido. Existia uma grande manifestação, pessoas a favor, outras contra. Algo extremamente impactante tinha acontecido. E como se não bastasse, ainda havia rumores de que ele tinha ressuscitado. Para a grande tormenta dos judeus, para a grande preocupação, para a grande loucura dos judeus, havia ainda uma notícia de que Jesus havia ressuscitado. Então olha só, gente, vocês imaginem como isso, para as pessoas naturais da época, porque quando a gente olha para o contexto bíblico, gente, a gente tende muitas vezes a olhar os personagens bíblicos como se fosse uma fábula, mas a gente está falando aqui de uma narrativa, a gente está falando de algo que verdadeiramente aconteceu, entende? Então seria como nos dias de hoje, a gente ouvisse falar, entendeu? Que no nosso bairro, na nossa cidade, alguém havia ressuscitado, e todo mundo só falava assim nisso. Então, esse era o contexto, entende? Então, realmente era uma notícia que impactou. E é sobre isso que esses discípulos, eles estão falando. Então, os dois discípulos aqui, eles estão voltando para o campo, eles estão saindo de Jerusalém e indo para o campo, para esse vilarejo aqui chamado Emaús. E eles estão se deslocando, e eles estão tristes no caminho, conversando, porque o mestre, o grande mestre, havia morrido. E havia essa notícia dessa ressurreição, e eles estavam sem entender o que estava acontecendo. E o teor da conversa era esse. Então eles estavam caminhando, falando a respeito disso, entristecido. E então, no meio do caminho, uma pessoa aparece, surge e começa a conversar com eles. E essa pessoa então, Jesus. Só que eles não reconheceram Jesus nesse primeiro momento. E eles começaram a caminhar com Jesus. E é interessante porque eles estavam num momento de luto ali. Mas Jesus chegou, de alguma forma teve uma aceitação. E eles começaram a conversar. E aí a primeira coisa que Jesus pergunta é: sobre o que vocês estão falando? E aí então, chega a ser engraçado. Porque eles falam assim: opa, peraí. É como se eles dissessem assim: ei, que planeta é que você estava? Sabe quando tem uma grande notícia, quando estoura alguma coisa assim, e aí está conversando com alguém, que nem o Silvio Santos morreu recentemente, né? Aí faz 3 dias que aconteceu a situação, você está comentando, a pessoa, opa, o Silvio Santos morreu? Não estava sabendo. Entende? Já aconteceu isso comigo. Às vezes eu estava trabalhando tanto ali, e, gente, sem ligar a televisão, sem nada, aí aconteceu um negócio extremamente importante, estou eu lá, totalmente desapercebido, sem saber o que estava acontecendo. Né? E todo mundo conversando a respeito, e você chega ali totalmente fora de contexto. Parecia isso, porque eles não sabiam que era Jesus. Então eles ficam impactados: mas como assim você não sabe o que aconteceu? O grande mestre, Jesus, homem poderoso, profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, ele morreu, ele foi crucificado. Então como que você não sabe disso? Mas aí Jesus então, é muito interessante, que aí eles relatam o que aconteceu. Eles falam: Senhor, eles dizem naquele momento ali, viu? Como que você não sabe? Surgiu um relato, ele então foi crucificado, existe rumores de que ele ressuscitou, as mulheres foram até o túmulo, e através da visão de um anjo, eles constataram que o corpo não estava lá. E depois, como o testemunho da mulher ainda não era tão válido, eles fizeram o quê?
os homens foram verificar. E quando os homens foram verificar, eles constataram que o corpo também não estava lá. E é isso aqui que eles falam para Jesus. E aí então Jesus pergunta para eles: mas espera aí, como vocês podem ser tão insensatos? Como vocês podem demorar tanto para crer em tudo que os profetas disseram? Estão entendendo? E aí a gente vai entender por que causou agora o espanto. Foi ao contrário. Por que Jesus questiona eles e gera um certo espanto? Porque daí eu quero ler o texto de Mateus 20, do versículo 17 ao 19, que diz o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para o lado, e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Essa era a mensagem que Jesus pregava. Essa é a mensagem da cruz. Entende? Essa é a mensagem que estava sendo pregada. Então, não havia novidade, porque Jesus ele já havia anunciado. Então não havia novidade acerca do que aconteceu. Então esse episódio que eles estavam relatando para Jesus no caminho de Emaús não era nenhuma novidade, porque Jesus já havia relatado isso. Isso aqui consta em todos os evangelhos. João, Lucas, Marcos tem esse relato. Jesus chama os 12 e ele fala. E é muito interessante que ele chama os 12. Não tinha ninguém de fora. Entende? E o que ele está dizendo? Ele já está aqui predizendo, ele já está ali de alguma forma mostrando para eles o que vai acontecer no futuro. Só que isso aqui ainda era uma notícia muito dolorida, a qual fugia da compreensão dos discípulos nesse momento. Entende? Então ele declara isso, Jesus. E por que isso é importante? Porque essa promessa de ser ressurreição, ela é tão impactante, porque ele declara isso nas Escrituras, e logo à frente, o que nós temos então? Ele declarou isso e depois ele provou ser o Filho de Deus. Ele cumpriu as profecias da Escritura. Amém? E por conta desse cumprimento, dessa profecia, hoje nós temos a certeza absoluta da salvação que verdadeiramente vem de Jesus, que nós não temos dúvida que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, igreja? Agora eu te pergunto, o que isso muda na minha vida e na sua vida como crente? O que essa notícia muda na minha vida e na sua como crente? Sabe o que nós temos que compreender, igreja? Sabe o que nós temos que compreender, irmãos? Que essa certeza, ela é fundamental, ela é a base da vida cristã. Porque a gente precisa compreender Jesus como Messias. Essa é a mensagem mais importante. Messias, o Salvador. E o que tem acontecido muitas vezes nos dias de hoje? A gente tem buscado o Cristo crucificado. A gente não está buscando Cristo no lugar certo, porque Cristo ele não está morto, ele não está no túmulo, ele ressuscitou, entende? Ele vive. Essa é a mensagem, igreja. Essa é a mensagem. Ele vive. Repita comigo, igreja. Ele vive. Amém, igreja? Essa é a mensagem. Então Jesus ele não está no túmulo. A gente tem buscado Jesus crucificado, mas Jesus não está crucificado, igreja. Esse Jesus, ele vive. É um Jesus que vive, igreja. Essa camiseta que nós temos aqui, que muita gente usa na igreja, não é só para estar estampada no peito, como uma propaganda qualquer. Quando a gente declara isso, a gente está declarando que a gente serve um Deus vivo. Está entendendo? Ele vive. Quando ele chega, e num outro determinado momento, ele aparece também para os discípulos, e tinha um que estava fora, chamado Tomé.
E ele chega para o restante e ele diz: eu não acredito. Então Jesus aparece novamente. E ele chega para Tomé e fala: Tomé, eu estou aqui, de corpo, fisicamente, eu não sou um ser espiritual. Dá uma olhada nos machucados da minha mão, pega em mim, eu sou de carne e osso, eu vivo. E essa é a maior, gente, coisa incrível que pode acontecer. Deus Todo-Poderoso entrega o seu filho para morrer no madeiro. Então, esse ser soberano, ele incorpora e tem uma natureza humana, assim como eu e como você, o próprio Deus, entende? E como se não bastasse, ele morre e ele ressuscita. E quando a gente fala ressuscita, igreja, a gente tem que entender que ressuscita de carne e osso, corpo glorificado. Jesus, quando ele voltar, ele vai reinar com a gente, com o mesmo corpo que ele desceu na terra. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o Jesus Cristo, cara. A gente precisa entender dessa forma, porque esse foi o preço que foi pago. Porque senão não faz sentido a salvação se ele não fosse de carne e osso, porque isso é ressuscitar. Está entendendo, igreja? Mas os discípulos, eles não deram crédito naquele momento. Eles não deram crédito que Jesus havia ressuscitado. Mesmo acompanhando Jesus por bastante tempo, eles não deram crédito para a mensagem de Jesus. Eles não enxergavam Cristo como Messias, como Salvador, sabe? E após a morte de Cristo, os discípulos, eles ainda continuavam no processo de discernimento. Eles estavam tentando crescer e amadurecer na fé. E eles continuavam ainda tendo essa dificuldade. 3 anos caminhando com Jesus, ouvindo essa mensagem. E aí a gente depara aqui com um fato ocorrido naquele momento, a qual ainda eles não acreditavam. Entende? Mesmo ouvindo falar a respeito, mesmo Jesus testificando dele mesmo. E aí eu me pergunto, e nós hoje, 2000 anos depois, entendemos essa mensagem? Eu te pergunto, igreja, nós entendemos a mensagem? Nós entendemos essa mensagem aqui da cruz? Essa mensagem desse Jesus? Ou ainda nós estamos com os olhos tapados, como os discípulos aqui de Emaús, que caminham com Jesus e não conseguem perceber Jesus? Essa caminhada de Jerusalém até Emaús, de aproximadamente 11 quilômetros, um homem comum como eu e você andando, a gente faz em torno de 4 quilômetros por hora. Os atletas do Paulista aí faz correndo em 45 minutos, os 10 km. Se não tiver no 45, tá mal o tempo, hein? Mas, gente, nesse contexto aqui, a gente fala de uma pessoa comum andando em torno de 1 hora, 4 quilômetros. Então, vamos dizer que eles andaram aqui de 3 a 4 horas. Só que eles estão caminhando com Jesus, gente. E eles estão conversando. E quando a pessoa está conversando, e a conversa estava boa. A conversa estava boa, a conversa estava empolgante. Então você anda, aí a pessoa fala, coloca a mão no seu ombro e para, olha para os seus olhos. Aí você dá aquela paradinha. Termina de contar o caos, anda mais um pouco. Eles estão sem pressa. Então você imagina, isso aqui pode ser que tenha durado a tarde toda. Então eles passaram bastante tempo, cara, olhando para Jesus, conversando com Jesus. E Jesus expunha as Escrituras, como diz a palavra de Deus, expunha. Era uma mensagem expositiva, a qual o próprio Jesus estava falando das Escrituras para eles, estava falando a respeito dos profetas, falando a respeito de Moisés e por aí vai. Conclusão que eu chego, gente: a Escritura, ela precisa ser expositiva, ela precisa ser exposta para nós, entende? Quando a gente lê as Escrituras, ela já fala. As Escrituras já falam com a gente. Não existe outra forma, a gente não precisa reinventar a roda. A gente fica tentando tirar coisas da Bíblia que não existe. Sendo que o próprio Jesus vem aqui mostrando apenas as Escrituras, expondo as Escrituras. Isso é expor as Escrituras, o próprio Jesus nos ensina. Então ele traz essa mensagem expositiva para os discípulos. E nessa caminhada, eles então não percebem que eles estavam com o próprio Jesus ali. E a gente percebe o seguinte,
que mesmo nessa caminhada, um pouco demorada, Jesus ainda teve que reforçar. Foi necessário ele fazer um esforço ainda para ele provar essa revelação, para ele provar essa profecia, né? Ele já havia avisado, ele já tinha falado, ele está expondo as escrituras para eles conseguirem entender. Parece que acontece a mesma coisa com a gente hoje, né? A gente lê a palavra de Deus, a gente escuta a pregação, a gente olha, a gente escuta, a gente lê, e a gente não percebe, e a gente não aprende. Gente, hoje a gente ouve falar muito sobre os ensinamentos quanto à sua salvação, mas a gente não tem percebido Deus trabalhar em nossas vidas. Mesmo Ele se esforçando para mostrar a sua face para nós, a gente não tem percebido Deus trabalhar. A gente perdeu um pouco a sensibilidade de sentir a presença de Cristo. A gente percebe os discípulos nesse processo de amadurecimento, de crescimento na fé, porque isso significava entender o propósito do Pai para com o Filho, a qual Jesus pregou por bastante tempo. A gente está caminhando com Cristo, se relacionando com Ele, mas a gente não está de fato vendo e reconhecendo o Cristo ressurreto, que se fez cordeiro. É desse que eu estou falando. E não reconhecer Jesus ser ressurreto é não reconhecer o seu sacrifício, é não ver Jesus como Salvador. A gente não vê Jesus ressurreto, é a gente não reconhecer o seu sacrifício, quando a gente não percebe Ele como Cristo vivo. A gente vê muitas vezes Ele, o nosso Senhor soberano, Pai e Salvador, a gente vê Ele como alguém que resolve nossos problemas, um amigo que consola, que nos anima. Ele pode fazer tudo isso, mas Ele não é isso. Cristo, Ele não é um coach, entende? O Evangelho, que é a mensagem da cruz, não é uma bibliografia de autoajuda. Entende? Os discípulos naquela época, eles não entenderam a morte e a ressurreição de Cristo. E hoje ainda também não entendemos. Nós não entendemos que Ele vive. E você não pode se esquecer, ou perder a visão desse significado. O significado do sacrifício na cruz. Muitas vezes ao ponto que a gente só enxerga Cristo como uma fábula, mito, uma mensagem de amor que me faz me sentir bem, sendo que Cristo, Ele é muito mais do que isso, Ele vai muito além disso. Ele não pode ser isso, entende? Ele não é isso, Ele não é esse sentimento, essa sensação. A gente não pode se esquecer. Ainda que Ele nos traga tudo isso, Ele não é isso. Ele é um Cristo que vive. E a certeza que a gente serve um Deus vivo, isso gera em nós uma fé inabalável, igreja. Quando a gente tem esse entendimento verdadeiramente. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Sabe o que é interessante? Quando então eles chegam, e a palavra de Deus relata que eles sentam à mesa e eles repartem o pão. E quando a gente lê isso aqui, tenho certeza que todos vocês, a primeira coisa que remete é a Santa Ceia do Senhor. Remete a esse memorial. Então, nesse momento que eles partem o pão, então Jesus revela, como se caíssem as vendas dos olhos deles e eles enxergassem Jesus. E é interessante que no final do capítulo, do final do capítulo 20, no final do livro de João, do Evangelho de João, a gente tem um relato muito interessante, que diz o seguinte, também a respeito da ressurreição de Cristo. Fala que Jesus, ele faz uma aparição na praia, quando os discípulos estão pescando. E eles estão no mar, e eles estão indo em direção à praia, e eles avistam um homem. E esse homem é Jesus. E eles se aproximam, e eles falam com esse homem, e eles não reconhecem que naquele momento era Jesus. E sabe o que acontece? Jesus então fala, jogue a rede. Após eles terem pescado a noite toda e não terem pegado nenhum peixe, novamente se repetindo a mesma cena a qual os discípulos foram chamados. E naquele momento, quando eles jogam a rede, o que acontece? Eles então reconhecem Jesus.
Sabe o que eu achei interessante nisso aqui, gente? Memorial. Sabe o que acontece? Isso aqui, esse padrão nos lembra o momento que Jesus se fez presente com eles. Entende? Na trajetória que eles tiveram. Então isso revelou a face de Jesus para eles, porque trouxe à memória algo que eles tinham vivido com Jesus. E eu digo para você hoje nessa igreja, irmão, está faltando isso na sua vida. Viver memoriais. Você se lembrar, igreja, das experiências e das vezes que Deus falou com vocês, igreja. Amém? A gente precisa lembrar do que Jesus já fez na nossa vida. Nós precisamos lembrar da caminhada que nós tivemos com Deus. Porque muitas vezes a gente está esfriando espiritualmente e a gente está se esquecendo desse Jesus aqui. E aí Ele está dizendo para você hoje nessa noite que Ele é o mesmo, daquele mesmo dia que Ele se fez presente na sua vida, que Ele mostrou a face dEle para você. Naquele mesmo dia que Ele falou contigo, que Ele te trouxe respostas, naquele mesmo dia que Ele se revelou no seu coração, que você teve experiências maravilhosas com Jesus. Ele está dizendo para você hoje nessa igreja, nessa noite, igreja, que Ele quer que você vá buscar Ele lá nesse lugar de novo, que você se lembre, que você lembre aonde você se encontrou com Jesus. Às vezes que Ele falou com você, às vezes que Ele criou um memorial dentro do seu coração. Glória a Deus, Jesus. Amém? Esse é o mesmo Deus, igreja. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã e Ele é o mesmo sempre. Basta nós acreditarmos e buscarmos Ele no lugar certo. Muitas vezes você está com as escrituras na mão, você tem buscado, mas ainda não teve resposta, ainda você não está entendendo. No momento certo Ele vai se revelar, você vai ter respostas, Ele vai falar com você aquilo que você precisa. Em um determinado momento, os discípulos de Emaús, eles estavam voltando triste, cheio de dúvidas, incerteza acerca do que tinha acontecido com Jesus, se sentindo abandonado, desamparado. Porque em um momento eles tinham a presença de Jesus, e no outro momento eles não tinham mais a presença do Mestre. E aí eu me recordo daquele momento que Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Era desse jeito que eles estavam se sentindo, sem saber para onde ir. Era dessa forma que eles estavam se sentindo. Porém, logo depois eles tiveram o quê? A resposta. Cristo não somente respondeu, mas Ele esclarece tudo, como Ele edifica, Ele traz sinais, Ele dá testemunho. Então Ele chega e fala de uma forma tremenda com aqueles discípulos, e Ele traz as respostas. Ele se revela para eles e fala: eu vivo, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou aqui. E aí, no determinado momento, quando eles não tinham para onde ir, aonde eles estavam desamparados, no outro momento então, eles tinham a maior revelação de todas sobre a vida deles, do Cristo que vive, igreja. A maior revelação de todas. E você pode estar buscando e às vezes você não está encontrando. E nessa noite, irmão, Ele está te dizendo, no momento certo, Ele vai abrir os seus olhos. Mas você precisa procurar no lugar certo. Procura no lugar certo. Procura naquele lugar de memorial. Procura nas escrituras. E Ele vai falar com você, igreja. Amém? E é muito lindo, porque nessa caminhada, depois eu fico imaginando como que não foi legal o bate-papo, porque eles estavam tristes. Só que lá no final, você acaba de conhecer uma pessoa, numa caminhada. Só que quando chega no final, você convida a pessoa para entrar na sua casa. A conversa foi boa, você sentiu confiança, você sentiu paz, alegria, porque senão você não faria isso. E a palavra fala então que já estava entardecendo. E eles convidam então Jesus para entrar, depois de ter tido aquela experiência, porque algo diferente eles já tinham percebido. Tanto é que eles vão relatar mais à frente, depois que eles entendem que é Jesus, e meio que como uma resposta, eles falam: eu sabia que tinha algo de diferente, porque quando eles nos expunham as escrituras, o meu coração queimava. Então algo diferente eles já tinham visto.
Eles estavam de luto e triste. Talvez o que eles menos queriam era conversar com alguém. Mas Jesus é diferente, irmão. Ele traz paz, ele consola, ele traz alegria. Então, eles convidam Jesus para entrar. Então, igreja, se você também está se sentindo assim hoje, convida Jesus para entrar na sua casa. Convida Jesus para entrar na sua casa. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente está deixando Jesus dentro do templo. A gente está deixando Jesus na rua. Ele tem ficado fora da sua casa. Você tem caminhado com ele, mas quando é necessário ele entrar dentro da sua casa, ele não tem entrado dentro da sua casa. Ele tem ficado da porta para fora. Aí isso é viver o evangelho verdadeiramente? Não dá para viver o evangelho parcialmente. Você não caminha com ele até um determinado pedaço e depois deixa ele de fora. Como que você vai criar aqueles momentos de memorial dentro da tua casa, no teu quarto, orando com a sua família, discipulando os teus filhos, colocando Jesus verdadeiramente na sua vida, conduzindo as suas coisas? Se você não convidar ele para entrar na sua casa, porque isso é convidar Jesus para entrar na casa, igreja. E às vezes ele nos confronta mesmo. Minha esposa chegou para mim hoje, depois de uma semana difícil, muito estresse no trabalho. Ela chegou para mim e falou: Reinaldo, estou muito contente porque eu orei e eu vi que você está melhor, você está bem. E muitas vezes a gente se esquece, igreja, como é necessário verdadeiramente a gente viver Cristo. Ela chegou para mim e falou assim: a gente se esquece às vezes, né? Que a gente precisa entregar o controle para Jesus. E ela chegou para mim e falou assim: você já imaginou que o Noah, meu filho de 5 anos, você acha que ele está preocupado com o que ele vai comer amanhã? Você acha que ele está preocupado com o que ele vai vestir? Ele acorda de manhã, ele desce e já tem o café da manhã pronto. Ele sabe que se ele abrir a geladeira ele vai pegar danoninho para comer. Ele não está preocupado, porque ele sabe que ele tem um pai. Ele sabe que ele tem um pai dele, e ele tem segurança no pai dele, porque ele sabe que o pai dele é provedor. Porque ele sabe que o pai dele é provedor. E aí então, meu filho, ele não tem nenhuma preocupação, porque ele sabe que ele tem um pai que provê. E nós temos que lembrar que nós temos um pai que provê na nossa vida. Quando nós entregamos verdadeiramente o controle da nossa vida para ele. E às vezes parece difícil, igreja, porque quando fala de entregar o controle, é difícil. Porque nós temos que abrir mão do nosso ego, das nossas vontades. E às vezes nós estamos mergulhados nele. Nós estamos mergulhados no ego. Nós estamos mergulhados na nossa vontade e na nossa rotina. E a gente não dá espaço para Jesus tomar o controle. Caminhando para o final. Eles caminharam com Jesus. Foi uma caminhada muito boa. Eles caminharam bem. Só que o mais importante, cara, eles caminharam com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. E sabe o que eu fico pensando? Se eles soubessem desde o começo, cara, que era Jesus, será que eles não teriam aproveitado mais essa caminhada? Essa caminhada, igreja, teria sido diferente. Eles teriam caminhado com Jesus, mas meu amigo, a situação ia ser muito diferente. Eles teriam abraçado Jesus, eles teriam perguntado coisas para Jesus. Eles iam querer Jesus pertinho. Eles não iam querer Jesus longe de maneira alguma, porque eles entenderam que era Jesus e tudo que eles queriam era Jesus. Então eles iam caminhar esses 11 quilômetros como nunca. Eles iam fazer essa viagem como nunca antes, porque eles saberiam que era a única viagem que eles fariam do lado de Jesus, ressurreto do lado deles naquele momento. E nós estamos passando aqui, momento aqui na terra, gente. Nós estamos vivendo aqui essa viagem, a nossa viagem, porque nós não somos desse mundo e nós não temos buscado a presença de Jesus, igreja. Nós temos passado simplesmente, a gente não tem aproveitado hoje. Talvez quando eles identificaram e entenderam que era Jesus, ficou aquele gostinho de quero mais. Mas por que agora que eu soube que era Jesus, ele desapareceu daqui. E eu queria ter ficado mais com ele. Eu queria ter aproveitado mais essa jornada. Eu queria ter dado a minha melhor versão agora. Eu queria ter apresentado a minha melhor versão nesse momento. Eu queria ter caminhado
de uma forma muito mais alegre com Jesus, menos murmuração, menos reclamação, e vivendo mais a presença de Jesus na nossa vida, igreja. Então vamos olhar para a cruz e entender que o sacrifício já foi feito, que nós temos um Cristo que vive hoje, e vamos aproveitar essa jornada, vamos aproveitar essa viagem. A gente precisa valorizar o sacrifício na cruz, igreja. Para finalizar essa mensagem de hoje, eu quero finalizar lendo o texto que está no mesmo capítulo que nós lemos, continuação de Lucas 24, a partir do verso 36. Jesus aparece aos discípulos mais uma vez, e ele fala ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: você tem alguma coisa para comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Nós somos testemunhas dessas coisas hoje. Eu e você, nós somos testemunhas desse evangelho. E eu convido você, igreja, para a gente estar ficando em pé agora, para a gente poder orar. E também, acima de tudo, eu quero que você faça uma oração, convidando Jesus para entrar na sua casa. Eu quero que você faça uma oração agora, buscando verdadeiramente a face de Jesus, e pedindo para Ele te trazer à memória as experiências e os momentos que Ele falou com você, para você se lembrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Deus vivo na sua vida. Essa é a nossa oração, igreja. Essa deve ser a nossa oração, amém? Vamos estender as mãos. Senhor Deus e Pai, oh Deus maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, porque o Senhor falou aqui no nosso meio hoje, Deus. Obrigado, Deus e Pai, porque o Senhor nos trouxe a memória, Senhor, tudo aquilo que nós vivemos, Pai, na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a memória hoje, Senhor. Que nós não venhamos a esquecer que o Senhor é Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Oh Senhor e Pai, pelo sangue derramado no Cordeiro, nos blinda, Senhor. Nos traz paz, Pai. Nos traz entendimento acerca das Escrituras. Nos traz também, Senhor, uma fé inabalável no nosso coração, Pai. Que a gente venha lembrar todos os dias que nós servimos um Deus vivo. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia!